Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, você que nos acompanha aqui na TV Mar, que nos acompanha através das redes sociais. Mais uma vez, com alegria, com entusiasmo, estamos aqui para mais um programa Medicina em Destaque, trazendo, como sempre falo, convidados especiais, aqueles que fazem da sua arte, da arte médica, um hino sagrado em defesa da saúde e em defesa da vida. Trazemos aqui um convidado e muito alegre, eu apresento ele aqui para vocês, mas o currículo a gente vai traçar, mostrar durante a entrevista, que é o doutor Edgar Valente de Lima. Doutor Edgar, mais uma vez, né? Já apresentou comigo uma outra vez em um outro programa e está aqui no Medicina em Destaque. É uma alegria para todos nós e seja bem-vindo. A alegria é toda minha, Gerson. Você é uma pessoa muito especial porque nos conhecemos há mais de 40 anos. Verdade. Desde as épocas em que estávamos iniciando nossas atividades médicas no Hospital do Açúcar, hoje Hospital Veredas, e fizemos concurso para a universidade no mesmo período, na década de 80, e estamos lá, né, cumprindo nossa missão. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Você que é uma pessoa que eu admiro muito, é um exemplo de ética, de dignidade, e agora também exercendo esse papel muito importante, que é divulgar a medicina dentro dos seus parâmetros mais importantes, que são os parâmetros da ética, da moral, e dando uma contribuição para a nossa população de alguns aspectos que são muito importantes para a divulgação da arte médica em nosso meio, em nossa querida Alagoas. Olha, ter amigo a gente paga um preço bem caro, né? Essas palavras são, para mim, motivo de estímulo para continuar com esse programa, com a nossa atividade profissional. Professor Edgar, nos fale sobre após a conclusão do seu curso na Universidade Federal de Alagoas, por que caminhos você andou? Depois da minha conclusão do curso, eu procurei o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na década de 80, era o centro médico mais importante do Brasil. Por ter sido a capital da República, o Rio de Janeiro, ele era o centro da ciência. Hoje, a gente sabe que esse centro se deslocou para a nossa cidade, para a cidade de São Paulo. Mas o Rio de Janeiro tinha um hospital, que era o Hospital dos Servidores Públicos, o famoso HSE, Verdade. Que era meu sonho fazer minha residência médica lá. E eu consegui ser aprovado no concurso e lá fiquei naquela belíssima Rio de Janeiro por 3 anos e concluí a minha residência médica em cirurgia geral. Então, eu dividi eu estou com 40 anos de formado, então, a primeira metade da minha atividade médica foi como cirurgião. E depois, eu gradativamente fui migrando para gastroenterologia e hoje eu exerço a gastroenterologia clínica e estudo a fisiologia do esôfago, uma área que eu sempre gostei muito. Sim. E que me dedico muito hoje em dia lá na nossa universidade. Sempre nos encontrávamos nos corredores lá do antigo Hospital do Açúcar e o doutor Edgar Valente, o cirurgião, mas assim, o que é que inibiu a cirurgia e o que é que fez voltar esse olhar para a gastroenterologia? Foi interessante. Quando eu fui para São Paulo para fazer o mestrado e o doutorado, eu comecei a ver a gastroenterologia com olhos que eu não tinha enxergado ainda. Que eu fiz a minha formação acadêmica em gastroenterologia cirúrgica. Uhum. E lá na Universidade Federal de São Paulo, o meu chefe,
Dr. Décio Matos, e disse, por que você não faz também gastroenterologia clínica? Olha. A gente passou 7 anos estudando para fazer o mestrado e doutorado, e aí eu tinha um exemplo de grandes gastroenterologistas alagoanos, como o professor Oswaldo Brandão Vilela, Esder Maia, professor Santa Maria, Santa Rita, e eu comecei a me aprofundar no estudo lembrar das aulas desses mestres? Né? Isso. E aí eu fiz o concurso para obter o título de especialista em gastroenterologia e aos poucos, não de repente, aos poucos eu fui deixando a gastroenterologia, a cirurgia geral e me dedicando mais à gastroenterologia. Nossa, foi deixando a gastroenterologia tomar conta de mim. Exato, fui deixando a gastroenterologia tomar conta de mim. Sim. E aí foi uma mudança muito boa. A neurolinguística diz, se você mudar, você pode errar. Se você não mudar, você já errou. Apesar de ainda hoje ser professor de base da técnica cirúrgica da universidade e, portanto, estar ligado à cirurgia geral, eu ainda tenho esse vínculo, mas a gastroenterologia, eu posso dizer que tomou conta de mim, tomou conta do meu ser. E agora que eu tenho 40 anos de formado, eu posso dizer que foi bom a mudança para, nessa fase da minha vida, na maturidade, eu exercer essa especialidade tão bonita que é a gastroenterologia. Então, foi uma passagem leve, suave e ao longo de um tempo. Que maravilha. Então, Edgar, nossos telespectadores estão querendo e vão querer saber o que é que apaixona, o que é a gastroenterologia, do que é que ela trata e qual a importância de um gastroenterologista hoje, não é? Dentro de tantas especialidades médicas. A gastroenterologia, ela estuda o aparelho digestivo, da boca até o seu término. Então, é uma especialidade que envolve um estudo de múltiplas doenças, porque o aparelho digestivo, hoje, os intestinos, por exemplo, eles são considerados como o segundo cérebro. São milhões de células neuroendócrinas que existem no nosso intestino, são as chamadas células do Carral, que permeiam, junto com a microbiota intestinal, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Então, é muito importante a saúde intestinal, a partir do que comemos, a partir da nossa flora intestinal, que precisa ser bem diversificada. Nós temos entre 500 e 1.000 tipos de bactérias, chamadas bactérias boazinhas, que povoam o nosso intestino e que promovem a nossa saúde. Então, quanto mais diversificado essa flora intestinal, melhor será a nossa saúde. Então, a gastroenterologia hoje, ela se reveste de uma importância muito grande, porque muitas doenças que eram tratadas no passado com cirurgia, na nossa época, no início, víamos muitos pacientes com úlcera sendo tratados cirurgicamente. Hoje se descobriu que a úlcera é uma doença inflamatória infecciosa causada por uma bactéria, Helicobacter pylori, e nunca eu e você, Gerson, poderíamos imaginar que iríamos tratar naquela época, né, uma úlcera com antibióticos. E a gente hoje trata as úlceras com antibióticos e os pacientes ficam curados. Tratamos as hemorragias digestivas, que antes o doente também ia para a cirurgia, com o tratamento endoscópico. O tratamento endoscópico, ele resolve mais de 95% dos casos de úlceras que estão sangrando no estômago, no duodeno, de varizes esofágicas, através de clipes
de ligaduras, de embolizações arteriais. Então, a gastroenterologia, ela evoluiu muito. Foi uma das especialidades que mais evoluíram nos últimos anos. E isso foi um dos motivos para que eu me apaixonasse também muito pela gastroenterologia. Você foi muito feliz quando disse que um segundo cérebro, porque existe aquela máxima, me diz você é aquilo que pensa, né? É. E você pode dizer, também você pode dizer que você é aquilo que come, né? Uma orientação dietética, um hábito alimentar saudável, faz de você um portador de uma saúde exemplar também, né? Sem dúvida. Gerson, você tocou num ponto muito importante, porque com o envelhecimento do homem, há uma deficiência da produção de enzimas. Aquelas enzimas digestivas que na juventude estavam em sua plenitude. Eu tinha um sobrinho que, numa churrascaria, ele comia quase 1 quilo de carne e não sentia nada. Hoje em dia, nós sabemos que os adultos, 75% têm uma certa deficiência de uma enzima, que é a lactase, que digere a lactose do leite. Então, essa deficiência, que não é nem sempre uma intolerância e é totalmente diferente de alergia, ela, por si só, já vai trazer uma série de problemas, como formação de gases, a barriga inchada. Então, é preciso se adequar à dieta à idade do paciente. Então, o gastroenterologista, ele vai ajudar, junto com a nutricionista, a encontrar uma dieta adequada para a idade em que o paciente possa ficar livre daqueles alimentos que nós chamamos de alimentos inflamatórios. Esses alimentos inflamatórios começam com o leite. Não que devamos abandonar o leite, mas usar o leite com moderação. E se for intolerante, usar leite sem lactose. Não abusar do glúten. O glúten também é um alimento inflamatório. É preciso ter cuidado. E cuidado com a alimentação de um modo geral. E aí a nutricionista, ela entra com um papel muito importante, fazendo uma suplementação alimentar com oligoelementos, com proteínas, com carboidratos adequados à idade. O paciente que se alimenta bem, Gerson, ele vai ter uma boa saúde, ele vai viver mais a sua vida com mais plenitude, porque o seu segundo cérebro, o seu intestino, vai estar bem. Isso é algo que nós estamos dando muito valor, muita importância nos últimos dias, nos últimos tempos. Às vezes, nas minhas aulas de medicina legal, a gente fala sobre a cronotanatognose, fala da importância dos gases, não é? Porque as bactérias, que você foi muito feliz chamar de boazinhas, né? Que são as bactérias saprófitas. E às vezes em sala de aula eu falo para os alunos que às vezes a pessoa está triste, na solidão, depressiva. Eu digo, nesse momento, olhe para dentro de si e veja que você não está só. Você tem milhões de bactérias que lhe acompanham todos os dias e que são amiguinhas. Agora eu vou dizer esse segundo o professor Edgar. Professor Edgar, como é que é feita a propedêutica? Ou seja, o telespectador agora ficou interessado em saber dessas alterações de enzimáticas, está tendo problemas digestivos, né? E quer saber que exames são necessários para avaliar se a pessoa tem uma deficiência de uma ou outra enzima, se tem intolerância à lactose. Certo. Na anamnese, que é aquela parte em que o médico conversa com o paciente, tem uma parte que é o perfil alimentar. O que é que o senhor come? O que é que a senhora se alimenta no seu dia a dia? E aí já nós vamos começar a entender o hábito alimentar do paciente. E começar a fazer uma comparação entre o mal-estar que o paciente sente
e o que ele come. Hoje nós sabemos que a melancia, por exemplo, ela contém um açúcar, um açúcar que nós chamamos FODMAPs, que são açúcares complexos, que causam uma série de problemas para a saúde do paciente. Então, a gente começa fazendo o perfil alimentar. O que é que a senhora come, o que é que o paciente come e o que é que traz mal-estar quando a senhora se alimenta. E aí, a gente começa a correlacionar alimentos que contêm açúcares complexos e alimentos que, porventura ou eventualmente, causam problemas. Depois, nós temos testes através do sangue, onde a gente dosa algumas enzimas, fazemos a avaliação do fígado, fazemos a dosagem e a avaliação da presença ou não da bactéria H. pylori. E aí a gente vai fechando o ciclo em busca da causa daquele quadro que nós chamamos de dispepsia, que é aquela digestão lenta, uma digestão complicada, uma digestão vagarosa, com gases, que causa muito mal-estar e que é um motivo de muita procura do gastroenterologista pelo paciente e que muitas vezes, Gerson, isso é resolvido com a retirada de um alimento ou de 2 alimentos da sua dieta. E isso se resolve. Ou do abuso, né? Ou do abuso. Você está abusando de algum alimento, você reduz esse abuso. Eu tenho... Você foi muito feliz quando você falou da questão de anamnese, que ensinava a disciplina, habilidades médicas, e falava de que o médico, muitas vezes, ele tem que, ou sempre, entender a linguagem do paciente. E eu lembro quando fui para o meu estágio rural lá em Pão de Açúcar, e terminou o almoço, fui atender às 14 horas e o primeiro paciente que eu peguei, o que você está sentindo? Tal. Depois de fazer toda a identificação, ele disse, eu estou sentindo um farnesim. Farnesim. Se eu perguntasse a ele o que era farnesim, ele ia dizer, vou levantar daqui que esse médico não faz nada. E a resposta dele, a minha pergunta foi a segunda, o que é que piora com esse farnesim? Ele disse, depois que comia farinha. Então, era a plenitude pós-prandial ou aquela sensação de estômago cheio. Há alguns alimentos que causam isso, né? E é importante que o médico saiba entender a linguagem do paciente, né? Sim, Gerson. Hoje, uma doença que tem uma prevalência em torno de 20% da população é a doença do refluxo gastroesofágico, que é aquela sensação de queimor retroesternal, aqui no tórax, uma queimação e a própria regurgitação. A doença do refluxo, ela acontece basicamente por múltiplas causas, mas quando o paciente tem hábito alimentar errôneo, é aquele doente que come muito e vai deitar, usa bebidas gaseificadas, é o paciente que come muita pimenta, muita fritura, muitos alimentos gordurosos. Álcool, né? Abusa do álcool. Então, ele vai ter a doença do refluxo, que também é uma prevalência muito grande no dia a dia do consultório médico. E a doença do refluxo tem também sintomas que a gente chama de sintomas atípicos, que pode ser uma rouquidão, aftas, que ocorrem com frequência, otite, sinusite, pneumonia de repetição, bronquite. Então, acho que às vezes o paciente demora a chegar no gastro, primeiro fica procurando o otorrino, né? Isso. Acontece muito, ele vai para o otorrino, né, porque ele tem uma sinusite crônica e, na realidade, é uma rouquidão, às vezes uma hiperemia de corda vocal e vai para o gastro, a causa é o refluxo. Algumas dessas patologias são cirúrgicas, né? A hérnia, por exemplo, de hiato, evolui para uma cirurgia? Nem sempre. Pequenas hérnias hiatais, nós não indicamos o tratamento cirúrgico. Hoje, com os inibidores de bomba de prótons, que são os OIs, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol,
nós conseguimos controlar muito bem esse paciente. Agora, em casos restritos e muito bem indicados, nós indicamos o tratamento cirúrgico. Quando o paciente tem uma grande hérnia no esôfago, quando ele tem uma doença que nós chamamos de esôfago de Barrett, que é uma metaplasia, aí nós indicamos o tratamento cirúrgico. Mas hoje em dia, com a evolução da terapêutica medicamentosa, a gente trata e consegue controlar a maioria dos nossos pacientes. Em se submetendo os pacientes a alguma cirurgia, né, existem assim orientações específicas que serão dadas na hora, mas o paciente já deve ter consciência de que vai ter umas restrições alimentares no pós-cirúrgico. Sim, isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente coloca todas as suas expectativas de cura na cirurgia. E, na realidade, a cirurgia ela funciona como um tratamento adjutório, que não vai resolver tudo se o paciente não mudar seus hábitos alimentares, não perder peso e, eventualmente, também usar uma medicação coadjuvante para que ele possa evoluir bem. Tem uma pesquisa feita por um colega meu de São Paulo, o professor Alberto Goldenberg, que mostra que ao longo de 5, 10 anos, os pacientes operados que não perderam peso voltam a ter refluxo. Então, a gente sabe que a obesidade hoje é um problema muito sério, né? Em países como os Estados Unidos já está considerada uma doença séria e no Brasil estamos caminhando para isso. E esse caminho para a obesidade passa por erros alimentares. Esse erro alimentar, quando ele é corrigido, o paciente evolui para uma melhora muito grande de sua saúde geral. É o paciente que tem esteatose, que tem pressão alta, é o paciente que tem colesterol alto, diabetes tipo 2. Ele melhora com a dieta e melhora do refluxo também. Então, é um conjunto de medidas que vão trazer para o paciente um bem-estar e uma resolução não só da doença do refluxo, mas de múltiplas outros problemas que vão caminhando junto. Quando estas medidas não são eficazes, parte para a cirurgia bariátrica, né? E poderia nos falar sobre... Existem resoluções que falam sobre a cirurgia bariátrica, etc. Mas, assim, você não quis enveredar, não, por aí, já que era um cirurgião e gastroenterologia. Eu não quis enveredar pela cirurgia bariátrica, porque eu estava já decidido a me dedicar à gastroenterologia clínica e ao estudo da fisiologia do esôfago. Então, eu acho que a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, a redução de estômago como bem indicada, ela salva vidas. Mas é preciso que o paciente tenha acompanhamento, Sim. que ele continue sendo acompanhado, porque pode acontecer os casos em que o paciente volta a ter um ganho de peso. E esse erro alimentar que ocorre é algo que precisa ser mudado. Você corrige um cérebro, mas o outro não corrigiu e volta tudo. Exatamente. Aí o paciente continua com o hábito alimentar errôneo e pode ganhar peso novamente. Então, a cirurgia da obesidade, cirurgia bariátrica, cirurgia de Forbe Capella e a gastrectomia vertical, ela tem uma importância muito grande na terapêutica da obesidade mórbida, mas o paciente vai precisar de acompanhamento sempre, porque esse acompanhamento é fundamental para ele não voltar a ganhar peso. Eu acompanho alguns pacientes que foram operados de cirurgia de redução de estômago e voltaram a ganhar peso. E aí entra a nutricionista com uma reeducação alimentar
que já tinha começado antes da cirurgia e faz com que o paciente volte a ter uma qualidade de vida boa e não volte a ganhar peso. Maravilha. Mas, assim, ainda dentro da clínica da gastroenterologia, existem alguns exames, assim, que auxiliam, exames complementares, né, que auxiliam o gastroenterologista para um bom diagnóstico, né? A pH-metria e quais outros? Sim. Dentro da fisiologia do esôfago, nós temos a manometria esofágica, que faz o diagnóstico da acalásia, que é aquela esôfago dilatado, que geralmente é causado pela doença de Chagas. Mas também pode ter como causa outras doenças, como as doenças autoimunes, como a dermatomiosite, o lúpus, esclerodermia. E quando a medicina não sabe a causa, ela diz que é idiopático, né? A medicina não sabe, ela diz que é idiopático. Mas temos observado muitos casos de acalásia idiopática e de acalásia ligada às chamadas doenças autoimunes. Então, sobre essas doenças autoimunes, eu vou pedir um intervalo para o doutor Edgar e nós voltar para falar sobre essas doenças. Ele vai falar também por que ele não se tornou esse médico legista que eu tanto queria do meu lado, mas só depois do intervalo. Você fica aí, a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Eu sou uma atleta e aí vou correr muito. Meu nome é Jorge Augusto, tenho 27 anos, eu sou atleta mundial pan-americano. Eu vou ganhar o prêmio correndo, quero muito ganhar medalha. Ela quer fazer as coisas sozinha, ela tem que mostrar que ela também consegue. Não é qualquer limitação que vai fazer ela não conseguir alguma coisa. As maiores qualidades que eu percebo com os atletas com deficiência é a dedicação. Você vê o treino que eles fazem, não é fácil. Eu gosto de treinar, corrida, me ajudou bastante, perdi muito peso. É difícil, porque tem que ter força, se alimentar bem, dormir bem. E isso a gente trabalha com as famílias também, porque eles têm que entender que eles são atletas. Eu vi as medalhas e foi primeiro lugar, muito orgulho de mim, eu senti alegria. São pessoas que são capazes muito mais do que o que a gente imagina. O que a gente tem é que sempre dá oportunidade. Eu quero chegar primeiro lugar, eu gosto de ganhar. Visite as redes sociais da Pai Brasil e conheça nossas histórias. É tempo de transformar conhecimento em ação. Estamos de volta com o programa Medicina em Destaque, hoje conversando com o Dr. Edgar Valente de Lima, gastroenterologista. E nós voltamos para um segundo bloco ainda com a pergunta sobre a propedêutica, ou seja, quais os exames utilizados para
investigação e um bom diagnóstico das doenças do sistema gastrointestinal. Doutor Edgar. Muito bem. Estamos falando do esôfago e eu particularmente me dediquei ao estudo do esôfago e a gente faz a manometria esofágica, que estuda a motilidade do esôfago, a função do esôfago, a força com que ele se contrai. Um órgão extraordinário que tem essa capacidade de fazer a condução do alimento do faringe até o estômago. Então, muitas doenças, elas alteram essa motilidade e a manometria, ela consegue dar o diagnóstico de várias doenças. Pelo menos 9 doenças, ela consegue fazer o diagnóstico. E a pH-metria, que estuda os refluxos. Então, foram dois exames que contribuem muito, principalmente para as doenças que estudam o esôfago. Doentes que têm engasgos, entalos, refluxo, pacientes que não conseguem engolir bem o seu alimento. E esses 2 exames ajudam muito o médico para fazer o diagnóstico e o tratamento. Você estava falando sobre o esôfago, que é um órgão importante, etc. E imagine que você, quando mastiga bem os alimentos, prepara o bolo alimentar, você passa para o esôfago, a responsabilidade é sua. A partir daí você não manda mais nada, né? Você falou muito bem, é exatamente isso. Então, as pessoas que mastigam muito rápido o alimento, ou que não mastigam, e que engolem grandes pedaços de carne, por exemplo, tem o risco da comida ficar parada no esôfago. O esôfago é um órgão que tem uma inervação autônoma, 5 pares cranianos inervam o estômago, o esôfago. Ele tem um plexo também e ele consegue, através de 2 tipos de musculatura, levar o alimento, independente da sua posição, até o estômago. Então, essa motilidade esofágica, quando ela é alterada, modificada, ela vai trazer sérios problemas para o paciente. Tem uma síndrome que agora está acontecendo muito, é a chamada síndrome da churrascaria. É Steakhouse Syndrome. O paciente que vai para uma churrascaria, quer comer muita carne, não mastiga a carne, engole e a carne fica parada ou no faringe ou no esôfago. E precisa ir para o hospital, em urgência. Não tem jeito. Ainda bem que as vias aéreas ficam abertas, dá para respirar o tempo suficiente para chegar no hospital. O interessante, o esôfago é um órgão extraordinário. Existe um decúbito que se coloca em posição genopeitoral, que melhore esse desenrolar aí desse engasgo? Sim. Tem a manobra de Heimlich, que você deve... todas as escolas deveriam ter um quadro com a manobra de Heimlich, que você consegue salvar uma vida de uma criança engasgada, de um idoso que tem um engasgo. E deveria haver uma divulgação muito grande nas escolas, nos ambientes de trabalho, porque um colega pode salvar o outro, um amigo pode salvar o outro. Verdade. E o nosso telespectador está numa expectativa aí, como essa manobra de Heimlich. O médico ou a pessoa que vai ajudar se coloca por trás do paciente que está engasgado, com as 2 mãos fechadas, o punho fechado, mais ou menos na área do estômago, e faz uma compressão forte, fazendo com que o paciente coloque aquele engasgo para fora. Se, após algumas tentativas, não conseguir, remover o mais rapidamente possível para um hospital. Umas tapinhas nas costas também pode ajudar, não? Porque às vezes se ele não volta, você ajuda ele a descer, não? A criança é diferente, né? Na criança, se for um bebê, aí já tem uma técnica própria, especial, para você colocar a criança em decúbito e colocar o tapinha,
que vai ajudar o engasgo. Doutor Edgar, outros exames, o pessoal tem muito medo. Eu vou fazer o exame da borracha, né? Que pode ser a endoscopia digestiva alta ou baixa, né? Ou baixa. A endoscopia digestiva alta é um exame muito importante e que ela tem ainda um estigma do exame da borracha. É um exame que demora 3, 4 minutos. O médico, com uma leve sedação, ele consegue introduzir um endoscópio que vai estudar o esôfago, o estômago, o duodeno, em sua primeira e segunda porção. E vai fazer biópsias, se houver necessidade, para o estudo e a pesquisa da bactéria H. pylori, que tem uma alta prevalência em nosso meio, e, eventualmente, biopsiar algumas outras lesões, como pólipos ou uma úlcera que, porventura, possa existir. Então, a endoscopia é um exame que é, vamos dizer assim, o braço direito do gastroenterologista, porque ajuda muito no entendimento, no diagnóstico, inclusive no diagnóstico preventivo, como um exame preventivo. E terapêutico também, E né? terapêutico também, muito bem. Assim como a colonoscopia, que nós chamamos de endoscopia digestiva baixa, que estuda do reto, passando pelo sigmoide, o cólon esquerdo, o colo direito, e vai biopsiar, eventualmente, alguma lesão que possa ser encontrada. Hoje, a Federação Brasileira de Gastroenterologia, ela recomenda que o paciente faça uma colonoscopia a partir dos 45 anos de idade, ou antes, se houver sinal de sangramento ou se houver pólipos em outros membros da família. A professora Angelita Gama Rodrigues, que você conhece, a grande nome da cirurgia e da gastroenterologia brasileira, ela deu uma entrevista no famoso programa de televisão brasileira e foi perguntada a ela o que fazer com um paciente que tem um sangramento pelo reto. E ela, em 2 palavras, respondeu: procure o médico, porque pode ser algo muito simples e ser resolvido, e pode ser algo mais grave. Então, é sempre bom procurar o médico nesses casos em que a pessoa nota algum sangramento pelo reto, eliminação de fezes pretas, enegrecidas, da cor de carvão, ou a presença de vômito acompanhado de sangue, ou vômito sanguinolento. Então, isso são medidas que vão ajudar muito a salvar vidas e fazer diagnósticos precoces de lesões iniciais do aparelho digestivo. Chama muita atenção, em virtude da pandemia, muitos pacientes ficaram em casa, né, por conta do isolamento, dessas restrições sociais e assim por diante. Mas você, telespectador que está nos acompanhando agora e vê se tem um idoso, um parente, um tio, um irmão, né, que mande procurar o médico para uma avaliação como esta, é importante. Muito bem. Além disso, tem exames de sangue, né, que faz uma avaliação do fígado, pode ser também? Sim. Nós sabemos que hoje há uma incidência muito grande e uma prevalência muito grande na população da chamada gordura no fígado. Doutor, o que é isso? Por que é que o meu fígado está gordo? Ora, essa avaliação do fígado, ela é muito importante. Nós temos visto pacientes jovens com gordura no fígado. E essa gordura no fígado, ela pode evoluir, graças a Deus não é muito comum, é relativamente raro, mas pode evoluir para uma fibrose que pode evoluir para uma cirrose. Então, é preciso também avaliar o fígado através de uma ultrassonografia e através de exames de sangue que o gastroenterologista faz. A gordura no fígado, ela hoje é a causa mais comum de transplante hepático
nos Estados Unidos da América do Norte. Então, o Brasil precisa ter cuidado com essa questão da esteatose hepática também. Isso tem sido motivo de discussões e de muito cuidado por parte dos gastroenterologistas quando atendem os seus pacientes, porque a esteatose tem aumentado muito a prevalência em nosso meio. A bebida, a alimentação errada, o uso de frituras, de comidas gordurosas, o sobrepeso, a inatividade física, aquela síndrome da televisão e do sofá, o controle sentado, remoto. Controle remoto, sentado, vendo TV, não faz atividade física. Então, é muito importante que o fígado também faça parte desse cuidado que o gastroenterologista deve ter na investigação dos seus pacientes. Não esquecendo que a esteatose é uma lesão precoce de um carcinoma. A esteatose pode evoluir para fibrose, para cirrose, que pode evoluir para um carcinoma de fígado. Professor Edgar Valente, queria aproveitar a oportunidade e vou pedir para o Josiel colocar aí umas imagens. Primeiro, do nosso Estácio de Lima. Eu, como médico legista, fã desse homem, grande orador, abandonou as Alagoas e viveu na Bahia, né? É verdade. Seu tio-avô? Meu tio-avô, é verdade. Passo próximo. Aí, nosso IML, que tem o nome do mesmo. Teve até um diretor aí que queria mudar o nome, eu digo... Você não deixou. Não, de jeito nenhum. Isso aí é uma lenda, né? Nos orgulha bastante. Ele é nascido em Marechal Benedito. Nascido em Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, exatamente isso. Eu fui morar em Marechal só por causa disso também. Deixa eu ver se tem mais. Um grande antropólogo, né? Tem umas fotos aí mostrando que estudava. Aqui teve... Não, vem outra, se tem... Isso, pode colocar, exatamente. Então, ele, como antropólogo, estudou muito Lampião. Lampião. Né? Diz, eu não sei, né? Na época, o médico legista, em 1936, era o doutor José Lages, aqui. Que era o legista. Aí o corpo de Lampião veio para cá, né? A cabeça. Mas eu não sei se teve o dedo do professor Estácio de Lima, que estudava muito a antropologia e estudava muito sobre o cangaço. Sim. Disse, olha, traz para cá, que aqui tem condições. Até porque não tinha nem raio-x no nosso IML, né? Exatamente, Foi ele pediu que fosse levado para a Bahia, para o Instituto Nina Rodrigues, e lá ele pôde estudar as características. Isso. Até porque tinha aquelas teses de Lombroso. A tese de Lombroso, Ele é um grande estudioso. Vê se tem outra aí. Tem uma... Isto. Agora, tem um livro aí, né? Coloca essa foto aí do livro. Isso aí, Clínica Cirúrgica, do internato ao médico generalista. Ao né? médico generalista. De onde é que vem esse livro? Pela editora do FAO, né? Esse livro, ele veio ao encontro de uma carência dos nossos alunos e dos residentes da universidade com condutas do dia a dia. Não são textbooks, livros muito complexos. A gente procurou trazer aquelas condutas básicas do dia a dia para o médico, para o estudante que está concluindo o curso de medicina e para o residente que está começando a sua vida profissional no seu aprendizado. Então, a gente procurou, eu fui um dos editores desse livro, junto com vários autores, trazer essa contribuição para facilitar o aprendizado dos nossos alunos lá da nossa universidade. E você o tem aí, não é?
Eu quero lhe presentear para a sua biblioteca Menino Peidão, esse livro. Tá certo. Muito obrigado, professor Edgar. Mas também lhe trouxe um aqui de Medicina Legal. Eu sei que você não poderia, onde eu organizo junto com o Dr. Marcos, era acadêmico na época, Marcos Roberto Campos, que nos acompanhou por 3 anos e meio lá no Instituto Médico Legal Estácio de Lima. Agora ele está em Minas, esperando o próximo concurso para médico legista. Que beleza. Teve um ótimo professor, você. Muito bem. Excelente. Muito obrigado. Livro. Vai para a minha biblioteca. Tem mais de 100 fotografias, né? Todas feitas lá no Instituto Médico Legal. E quem quiser adquirir esse, pode entrar em contato conosco, que nós ainda temos uns volumes. A editora também, velho. Sabia. Muito bem, muito obrigado. Sou eu quem agradece. Vê se tem mais uma foto aí, professor Josiel. Isto. Esta é uma Tribunal Edgar Valente de Lima. Vocês são os dois promotores? Meu pai foi promotor de justiça e depois procurador. Faleceu há 15 anos atrás. Foi um exemplo de vida para mim. Eu tive muita sorte de ter o pai que eu tive, porque ele, além de tudo que ele me ensinou a fé em Deus. E essa fé é um bem precioso que eu trago em mim e que foi meu pai que me ensinou. E meu pai era um homem muito religioso, muito voltado para o estudo da Bíblia, para o estudo da religião. Que bom. E um homem que me ensinou a fé. A fé é algo que foi um bem maior que papai nos deixou. Que maravilha, né? E assim, ele não chegou a influenciar você na área jurídica, até porque, segundo informações colhidas, a maioria da sua família teve uma atração muito especial pelo direito, né? É verdade. A minha família paterna, ela é tradicionalmente ligada ao direito, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai, meus irmãos, minhas filhas, Mariana e Marília. Mas é interessante como papai não me estimulou a buscar o caminho do direito. Ele sempre sentia em mim, mais do que eu próprio, uma vocação para a medicina. E tanto é que eu nunca pensei na minha vida em fazer direito. Eu sempre tive minha tendência a caminhar para a medicina, e foi o que eu fiz. Então fica muito essa influência do seu pai, né, de um homem religioso, até porque diz que toda a medicina vem de Deus, né? E ele, como um religioso, você deu seguimento a essa sua fé na sua atividade médica? Sim, eu acho que eu procurei e procuro no meu dia a dia a dar o testemunho, porque não é fácil a gente, dentro do meio médico, você dá um testemunho. Muitas vezes não é necessária a palavra, mas o seu exemplo de vida ele é muito importante para a convivência com o meio médico e com o nosso paciente. A gente sabe que vários estudos foram feitos sobre a importância da oração e da fé na cura de muitos pacientes graves. Foram feitos estudos, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em que várias pessoas se reuniam para orar por um determinado paciente e ele se recuperava. Então, eu creio muito no poder da oração, no poder da fé, e eu acho que o médico não pode tratar só o corpo. Isso. Ele tem que entender que o corpo tem também um espírito, e esse espírito está ligado a algo mais profundo, mais alto, que é o nosso próprio Deus. Amém.
nós vamos ter um congresso de médicos católicos que será realizado em Brasília. Nós vamos ter aqui um pré-congresso, onde eu farei uma das conferências também sobre o papel, o sacerdócio do médico cristão na atividade médica, né? Então, não percam, a próxima semana provavelmente nós vamos ter uma entrevistada, que é a professora Nilza Martins, que está coordenando aqui. Mas eu queria uma foto agora, que eu pedi para o Josiel colocar, e você me falasse bem dessa foto aí. É a porta de uma igreja, né? Exatamente. É a minha esposa Marta, que é médica. Ela também é minha companheira há 40 anos de casado, com mais 10 anos de namoro, 50 anos, né? Então, toda uma história. É uma história muito longa, a nossa vida juntos. Hoje temos 2 filhas e 3 netos. 3 homens. Hélio, Felipe e Gabriel, que são motivo de nossa alegria. Professor Edgar, foi muito bom estar aqui com você. Nós não elaboramos dessa vez nenhum script, nós vamos fazer assim, deixa que Deus oriente, né, com essas palavras iniciais o nosso programa, nosso telespectador. Nós agradecemos também, agradecer pelo livro, tá certo? Eu vou ler com muito cuidado também, que pensei um dia também fazer cirurgia, mas Deus que conduziu todas as minhas especialidades, como conduz sempre a minha vida. Suas palavras. Eu quero lhe agradecer muito, Gerson. Foi uma alegria muito grande. Eu assisto sempre o seu programa. Obrigado. Medicina em Destaque. E continue. É uma grande contribuição que você dá. Seu exemplo de vida. Eu sei que você é um homem de Deus, um homem de fé. E isso tudo transparece no seu dia a dia, na sua vida. E também nesse trabalho tão bonito que você faz aqui, entrevistando colegas médicos e divulgando a nossa medicina aqui em Alagoas. Parabéns, Gerson. Obrigado. Pelo seu programa e pela sua vida. Pronto, eu agradeço a você e a você, telespectadora, vocês que nos acompanham todos os nossos programas, por mais um programa. Agradecer também toda a equipe técnica que o Josiel comandou hoje, principalmente no dia de hoje, dos programas, e fica a certeza, com fé em Deus, que na próxima semana nós estaremos aqui outra vez. Muito obrigado. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.